Eu não sei o que você acha sobre o primeiro assunto que eu vou falar aqui, mas acho importante falar. Lula é o melhor presidente que este país já teve e ele é um estadista. Mas também é um ser humano. E muitas vezes, em certas situações de estresse ou coisa que o valha, a coisa não soa muito bem e foi este o caso com relação ao que ele quis dizer sobre traficantes e usuários de drogas. Ao dizer que, sim, os traficantes também são vítimas dos usuários. Se Lula tivesse colocado uma condição adversativa, explicativa, localizando que este sofrimento vem, por exemplo, do tráfico que se processa nas regiões pobres das nossas cidades, no nosso país e no mundo, colocando pessoas pobres como tendo uma oportunidade de ter algum ganho na vida, trabalhar para o tráfico, a afirmativa ficaria perfeita. Mas não vamos pensar que pessoas ricas, muito ricas, aquelas da Faria Lima, elas são vítimas de usuários. Não. A gente sabe que elas promovem o tráfico. Vamos ouvir um trechinho muito rápido, retirado da CNN. É um pedaço de um vídeo da CNN, de um vídeo que foi público, mas que retiramos ali da CNN. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, sabe, vítimas dos usuários também. Ou seja, então você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra, de gente que compra porque tem gente que vende. Então, é preciso que a gente tenha mais cuidado no combate à droga. Perfeito o argumento de Lula, exceto no ponto em que ele generaliza os traficantes como vítimas dos usuários. É preciso saber, então, de que traficante podemos falar que é vítima não dos usuários, mas de um sistema de coisas em que pessoas são utilizadas como traficantes devido ao seu estado de pobreza e de falta de oportunidades, do que o tráfico feito em camadas mais pobres da população, como entre os mais ricos, se aproveitam dessas pessoas, das suas condições de pobreza, para poder ter algum ganho, dando a essas pessoas a oportunidade de serem os chamados aviõezinhos. E Lula, às vezes, sem observância do seu raciocínio, do que expõe, acaba se colocando vulnerável. Entretanto, para muita gente, claro, não estamos nem falando da bolha bolsominion, mas fora da bolha, acaba caindo na pilha daquele pessoal da extrema-direita, do gabinete do ódio, que fala mal de Lula, que busca todos os modos para falar mal de Lula e prejudicar a sua imagem. E claro que esta primeira impressão acaba, às vezes, sendo difícil de demovê-la. Ele precisa pensar que hoje ele é uma figura muitíssimo importante, que tudo que ele fala tem reverberação, tanto no plano positivo, como também no negativo, principalmente para que os seus inimigos, que é inimigo do Brasil, que é inimigo da democracia, utilize contra ele. Então Lula, a idade requer certas continências, porque com a idade certos filtros se esvaem e às vezes, no momento do raciocínio rápido, certas expressões podem trazer prejuízo. Em compensação, temos o outro lado, que foi um 7-1, um 10-0, um 20-0 na extrema-direita brasileira, com Lula ao lado de Trump. Isso é uma bobagem, coisa de viralatismo. Lula não está nem aí se agradou ou desagradou Trump. Lula não precisa. É preciso que a gente compreenda isso. Hoje, no jogo internacional, como as coisas estão, com o Brasil situado com o BRICS e com outros ramos do comércio internacional, de vendas, de importação e de exportação, o Brasil não depende mais dos Estados Unidos. Talvez seja exatamente o contrário.
O Brasil hoje adquiriu uma independência com relação aos Estados Unidos. Tanto é que, segundo um comentário que eu ouvi, o Brasil teve um decréscimo por 2 meses seguidos da balança comercial de 17% com relação às vendas para os Estados Unidos, ou seja, perdeu 17% de vendas para os Estados Unidos, mas, no geral, ganhou 4% em cada mês, nos meses de julho e agosto, ou agosto e setembro, algo assim, na sua balança de exportação, ou seja, o Brasil perdeu os Estados Unidos, mas vendeu mais. Por quê? Porque tem parceiros com a China, ou agora com o Brasil, através de Lula, fazendo negócios com a Ásia, que é um grande mercado consumidor. Então, o pessoal da extrema-direita, o pessoal estadunidense, o que admira, o que a gente chamava antigamente de americanismo, está perdendo tempo querendo colocar Lula numa posição inferior a Trump, como se estivesse pedindo a Trump para fazer uma conciliação. Lula não está nem aí. E o que mais demonstra isso é esta cena que a gente vai ver agora, retirada do canal do UOL. Veja só como pouco antes do encontro, na entrevista de imprensa, está o Trump precipitado corporalmente, ansioso, e o Lula está confortável na cena, demonstrando que ele não está nem aí para Trump. Mas, claro, diplomaticamente, pelas relações que o Brasil sempre teve com os Estados Unidos, é preciso ter um comportamento civilizado, sim, de encontro, e claro, de negócios, de abertura de negócios, ou manutenção de negócios, mas não como um vira-lata dependente, como sempre foi o papel de Bolsonaro e Caterva, e da extrema-direita em geral no país. Lula mostra sua independência, sua elegância, sua posição hoje de um player importantíssimo no cenário nacional e de uma liderança incontestável. Veja só esse trechinho que a gente pode pegar lá no UOL e que a gente vai trazer aqui agora. Preste atenção. He's a straight shooter, but he's gone through a lot. Is this on the agenda today? He's gone through a lot. Is this on the table today? Vocês observaram a cena? Há uma entrevista, os repórteres estão ali e perguntam sobre Bolsonaro. A resposta de Trump sinto muito pelo que aconteceu a ele, e ele está na pauta hoje das questões sobre Brasil e Estados Unidos que serão discutidas entre você e Lula? Não, isso não é da sua conta. Ou seja, não. Na verdade, Bolsonaro não conta mais, porque na pragmática, e americanos, ou melhor, estadunidenses, são muito pragmáticos. Essas pessoas sem valor, sem qualidade e que não contam mais no jogo, passam a não valer nada. É o fim do sonho americano ou do sonho estadunidense da extrema-direita brasileira, que conta com a família Bolsonaro como os principais, junto do netinho do ex-ditador João Figueiredo. Parece que game is over, ou seja, o jogo acabou. E Lula negocia com Trump, negocia para manter um bom negócio, mas sem a menor ansiedade, como querem fazer ver os da extrema-direita. E com um detalhe, Lula foi convidado pela Malásia para estar presente neste encontro asiático. Trump se convidou, fez-se convidar de última hora para ir até lá, tentar encontrar com Lula, com Xi Jinping e outros, tentando consertar a bagunça que ele e o seu desgoverno fizeram na já combalida economia americana. Então, Lula ganha pontos demais ao mostrar-se soberano na relação com Trump. Vamos ver os efeitos na sua cotação popular, mas ele precisa sim manter-se alerta, porque quanto mais ele sobe, mais tem gente querendo puxar a sua escada. Um abraço, até outra oportunidade.